Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa que nós falamos aqui sobre o idoso e para o idoso, um programa para toda a família. Este programa tem levado aos lares, às famílias, conhecimento de vários assuntos de tanta importância para a vida do idoso e para o familiar também, porque o familiar precisa conhecer sobre o que nós estamos conversando aqui. No episódio anterior, nós conversamos sobre assistência ao idoso e cuidados hospitalares, foi o nosso foco. Hoje nós vamos dar sequência, conversando sobre ainda assistência ao idoso, falando de home care e casa de repouso. Para falar deste assunto, nós estamos aqui com os nossos convidados, como no episódio anterior foram apresentados aqui, vamos apresentá-los mais uma vez. O nosso irmão Daniel Perini de Souza é membro da Igreja Cristã Maranata, diácono, está lá na igreja de Enseada do Suá e na sua profissão, formação como enfermeiro e também pós-graduado aqui em urgência e emergência, terapia intensiva e nefrologia também. Os maiores detalhes aí, volta lá no episódio anterior, que o currículo dele é bem extenso. Vamos continuar aqui, tem mais alguma coisa. É mestre também, além de pós-graduado, é mestre em saúde coletiva pelo Instituto Tecnológico de Educação e Saúde em São Paulo. E na sua vida profissional, hoje, atuando como proprietário e diretor-geral da Vida Home Care e docente dos cursos de pós-graduação na EMESCAN, os cursos de gestão hospitalar e terapia intensiva. Então, dentro da sua profissão, você tem bastante conhecimento para conversar sobre o assunto que nós vamos falar aqui. Primeiramente aqui, só para te receber mesmo, seja muito bem-vindo, nosso irmão Daniel. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. É uma satisfação estar aqui junto, podendo falar um pouco daquilo que a gente faz no dia a dia, de um tema tão relevante quanto a saúde do idoso. Então, assim, muito obrigado pelo convite e vai ser bem bacana a nossa conversa. Muito bom. Pastor Diogo Cosme, lá do município de Serra, na igreja de Colina de Laranjeiras. Também enfermeiro e tem conhecimento de causa do assunto, então nós vamos conversar aqui e certamente vai contribuir bastante. E além daquilo que compete na saúde física do idoso, pastor Diogo, está aqui hoje também para falar da saúde espiritual. Vamos conversar um pouquinho com o pastor Diogo também. Paz do Senhor Abel, paz do Senhor Daniel. Paz do Senhor. O programa é muito relevante para toda a família, para todos os irmãos. Esse tema é importantíssimo. No episódio anterior foi muito promissor, tem informações importantíssimas. Vai lá e olha o episódio anterior e vamos continuar a conversa aqui que tá boa demais, Exatamente. Olha, você que nos assiste pelo YouTube pode participar do programa também, curtindo, comentando e compartilhando. Envia para a família, para os amigos, para os colegas de trabalho, para os irmãos da igreja. Vamos fazer com que este programa e também o canal oficial da Igreja Cristã Maranata tenha visibilidade e relevância, como já tem, Vai ter mais. E tem sido tão bom levar assuntos importantes aqui para sua casa, para sua família. Vamos conversar aqui, então, conversar aqui com o nosso irmão Daniel Perini, para falar um pouco dessa sua carreira profissional, e dizer um pouco aqui, explica para os irmãos. Na verdade, nós já tivemos dentro do nosso programa temas que foram voltados também para este assunto de home care. Mas eu gostaria que você explicasse aqui e falasse com os nossos telespectadores o que é home care, o que é casa de repouso. Ok. Então, a home care, que é a assistência domiciliar, que é a assistência feita no domicílio do paciente, é um programa, de assistência em saúde, hoje trabalhado junto à ANS, que é a agência reguladora, que nós conseguimos fazer a continuidade da assistência ao paciente quando ele sai do segmento hospitalar em domicílio. E muitos desses pacientes, eles vão para o início do atendimento em assistência domiciliar, na home care, após uma internação, a recuperação de uma cirurgia, finalização de um antibiótico pós uma infecção, tratamento de uma complicação cirúrgica. Então, tudo que o paciente está fazendo no hospital, que ele pode fazer no segmento hospitalar, que ele está no hospital simplesmente pela necessidade do tratamento, nós conseguimos retirar esse paciente do hospital e dar continuidade. Um dos maiores entraves no processo de deshospitalização é a qualidade do serviço prestado em domicílio.
Então, a assistência domiciliar, quando bem conduzida, ela é primordial para os controles, principalmente infecciosos. Né? Esse paciente em domicílio, ele não tem exposição a outros agentes infecciosos, ele não tem exposição a outra patologia de um paciente que está no mesmo hospital. Então, assim, a probabilidade dele ter uma evolução rápida da sua patologia, dele ter uma melhora acentuada, ela é muito maior do que no segmento hospitalar, visto que o hospital, ele está lá para fazer a medicação, ele tem a visita diária, ele tem os acompanhamentos, mas ele tem a exposição do segmento hospitalar. Todas as literaturas, elas apontam, né, que grande parte das complicações dentro do hospital, elas são oriundas das complicações existentes ali dentro. Temos terapia intensiva com pacientes com procedimentos extensos, centro cirúrgico, um local onde faz cirurgia, procedimentos abertos. Então, o risco de infecção, ele é existente. Então, a assistência domiciliar, ela surge como um artifício, um mecanismo para acelerar o processo de recuperação desse paciente, porém, fora do segmento hospitalar. Tudo que nós conseguimos fazer, e hoje nós temos pacientes em assistência domiciliar internados. Nós temos algumas modalidades. O paciente que faz atendimento pontual, que é o paciente que vai para casa simplesmente para fazer uma fisioterapia, para fazer um antibiótico, para fazer um curativo, para finalizar, né, os fechamentos das lesões agudas, enfim. Nós temos a modalidade de assistência, que são os pacientes que vão ter visitas periódicas, fisioterapias regulares, fonoterapias regulares para poder reabilitar, e nós temos os pacientes de internação. Hoje nós temos pacientes que estão em ventilação mecânica dentro de casa. Eu tenho doentes hoje em domicílio que eles estão literalmente internados, com equipe 24 horas, em ventilação mecânica, fazendo antibiótico terapia, fisioterapia diária, reexpansão. Nós trabalhamos esses pacientes em domicílio porque nós sabemos que ali nós conseguimos conduzir e, ao mesmo tempo, evitar a complicação pela exposição hospitalar. Então, a home care, ela é muito importante por essa probabilidade e possibilidade que ela oferece a esse paciente. E as casas de repouso, como citado, hoje com outra nomenclatura, né, que são as ILPIs, Instituições de Longa Permanência, elas são qualificadas em três segmentos. A de nível 1, que é para o paciente de vida ativa, aquele paciente que ele tem uma vida totalmente ativa, mas que ele precisa de um suporte, né? São os pacientes que andam, que conseguem comer sozinho, que conseguem fazer um exercício assistido. Então, existe essa possibilidade. O paciente de nível 2, que é o paciente que ele é parcialmente dependente, que ele consegue fazer muitas coisas, mas ele não consegue fazer tudo, ele precisa de um auxílio para ser levado até o banheiro, não de cadeira de roda, andando, mas com alguém ali sustentando por conta de uma patologia que comprometeu aí, a sua condição física, dentre outras. E nós temos o paciente de nível 3, que é o paciente totalmente dependente, aquele paciente que ele só se alimenta com auxílio de alguém, que ele precisa de auxílio para as eliminações fisiológicas, ele precisa de auxílio medicamentoso. Então, são essas três qualificações. E as ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência, elas trabalham com esse foco, cada uma no seu segmento, mas voltadas para as necessidades de cada paciente. Ótimo, uma bela explicação, bem detalhada, e certamente o nosso telespectador aqui está tendo conhecimento, né, de muitas coisas importantes. Mas eu queria pegar o início da sua fala e passar aqui a palavra para o pastor Diogo para nos contar o seguinte. Nesse cenário, pastor Diogo, do cenário que ele trouxe aqui para nós aqui, dizendo o seguinte: olha, o paciente, ele tem um cuidado hospitalar, ele precisa ir lá para o hospital, e quando a gente fala aqui de home care, né, que é o cuidado em casa, trazer toda a estrutura necessária para aquilo que ele precisa para dentro da sua casa. Quando nós olhamos para o ambiente espiritual, é a mesma coisa. Você tem a igreja, né, que é um hospital espiritual para a vida dele, mas ele não tem que simplesmente ir lá para o culto, né? Dia de semana às 19h30, no final de semana às 19 horas, e na EBD, 10 horas da manhã, não. E, na verdade, o que ele precisa é, além deste culto diário, que é importantíssimo, um cuidado em casa. Por isso que existem os grupos de assistência, existem as condições de tratamento que nós temos espiritual, que é fazer uma visita
para essa pessoa, e isso é importantíssimo. Dentro de um cenário de saúde física, nós vemos também o mesmo cenário de saúde espiritual. É muito próximo as coisas, né? Se fala, é uma comparação muito, muito próxima da igreja, né? Porque nós temos pessoas que requerem o cuidado intensivo, pessoas que precisam de um cuidado até mesmo não só na igreja, mas em casa, porque você tem uma necessidade maior. Nós temos irmãos que têm necessidade maiores, até por questões de doenças, por questões seja financeira, seja situações difíceis, familiares, vulnerabilidade. Hoje nós temos muito mães atípicas que também requer dos cuidados, porque as mães elas olham muito aos filhos e se esquecem de si mesmo. E aí nós, como pastores, sabe, Abel, nós temos que olhar para as mães também, porque as mães se doam para os filhos e esquecem de si próprio. Então nós temos que esse olhar para a mãe também. Eu tenho uma mãe que é mãe atípica, ela é uma leoa ali e tal, cuidando das coisas, mas muitas vezes esquece de si próprio. Então a igreja é esse o local. Até colocar para Daniel assim, muitas vezes, né, o home care é algo assustador, né? Assim, quando uma pessoa está rígida e por acaso dentro do nosso rebanho um pai ou alguém, uma pessoa jovem, um acidente vai se acometer de uma enfermidade que é aquela pessoa ativa que momentaneamente ou de forma definitiva vai ficar debilitada. E aí, como lidar com isso, né, Daniel? Como a igreja lidar, home care, como que vai entrar na sua casa, ou sair do hospital? Porque muda toda uma rotina, Isso, né? muda tudo, bagunça tudo. Eu peguei falando de uma senhora que ficou acamada, ela foi fazer, ela estava bem, febril e tal, e pegou uma sepse, ficou na UTI por 2 meses, entubou, aquela intubação, né? Muitas vezes, o que é isso? Chega no hospital, na UTI, entubado, aquela coisa grave, um monte de equipamento, você fica assustado, né? E muitas vezes, o Daniel pode até explicar, que é enfermeiro de UTI também mais experiente que eu, você está ali um paciente dependente de um respirador, entubado, uma questão, está com drogas vasoativas de alto nível, alto doses, e antibiótico de alto espectro, e aí você requer oração. E aí vem também a questão emocional, porque está longe da família, está longe dos amigos. Aí você restringe a visita, e aí que a família recebe aquele baque. Então nós, como igreja, tem ali, né, assistência no hospital. E depois, aí vem o trâmite aí que a empresa, o Daniel é proprietário de uma empresa que vem a parte da UTI, e nesse momento tem os trâmites. Eu ia perguntar, Daniel, podia até explicar quais são os trâmites, né? Porque tem pessoas que você pega, tem uns time, a gente fala, que sai da UTI, o paciente vai melhorando, e tem o time que ele sai da UTI para o quarto, que é o momento exato. Vou aproveitar aqui que você pegou minha fala, eu ia passar essa pergunta para ele, mas já está feita a pergunta aqui. É os time da saída. A bola já passou para você. E aí eu vou embaralhar um pouco ele mais aqui, mas são as coisas do dia a dia, porque nós trabalhamos juntos muito tempo, até na operadora de saúde, a gente sabe muitas vezes as dúvidas que implicam em reuniões da família, pessoas que não acompanham, não estão entendendo, cheio de dúvida, é uma simples conversa. Daniel, podia explicar o que vai, né, para o home care, o que cobre, o que não cobre, o que são as modalidades? Eu sei que você já explicou, mas tem a modalidade home care que depende, que não é assistência, aquilo que muitas vezes a pessoa que do paciente, que é da família, a responsabilidade. Isso é interessante explicar, porque muitas pessoas, sabe, Roberto, não sabem a responsabilidade do acompanhante, da família. Só quer jogar para
até mesmo para a operadora ou para transferir para o profissional de saúde. E nós temos que saber a atribuição de cada um. Isso é interessante, Daniel, a gente falar um pouco. Eu quero aproveitar a pergunta dele aqui, só complementar aqui, para você esclarecer para os nossos telespectadores também essas modalidades, esse tipo de atendimento, inclusive para quem depende do SUS. Isso aí. Então, na verdade, quando o paciente ele inicia um processo, uma pessoa inicia um processo de doença que ela vai para uma assistência hospitalar, quando o pastor Diego falou sobre a terapia intensiva, né, a UTI, os pacientes entubados, as drogas vasoativas, aquele paciente mais complexo de ser conduzido, a nossa principal assistência naquele momento, enquanto igreja, o principal assistido naquele momento é o familiar. Porque ele está muito mais debilitado do que quem está doente. Porque quem está doente, ele tem uma equipe médica que está cuidando ali, então ele já está sob atendimento. Mas o familiar, ele está desgastado, ele está desesperado, ele está numa fase extremamente complexa, porque até então, essa pessoa que está na UTI estava dentro de casa com ele, estava bem, com a saúde completa, se acometeu de uma doença e foi para um outro segmento. Então o familiar, ele adoece junto. É fundamental essa assistência, principalmente nossa enquanto igreja, para esse familiar, porque esse familiar ele precisa estar bem para poder dar força, para poder ir lá conversar, saber o que está acontecendo. Né? Tomada de decisões é fundamental. Muitas das vezes o profissional do hospital vai chamar a família para definir conduta. Ele está desse jeito, tantos dias de assistência ventilatória por tubo, chegou a hora de fazer uma traqueostomia, né? Que é o procedimento de traqueostomia. E aí, se esse familiar, se ele não estiver estável emocionalmente, ele tem dificuldade até de autorizar ou não isso. Porque ele quer chamar o irmão, ele quer chamar a mãe, ele quer chamar o tio, ele quer chamar os irmãos do paciente, ele quer chamar todo mundo porque ele tem dificuldade de assumir a responsabilidade. Você podia até falar assim, também são pessoas, a gente fala da tráqueo, né? Muitas vezes a pessoa fica entubada um tempo, tem um tempo determinado, até aquele momento precisa fazer a tráqueo. Então é algo que talvez assuste até as pessoas, achar que fica entubado, que dá o tempo, quantidade de dias. Se você não estubar o paciente, você tem que fazer a traqueostomia. É um procedimento já que está dentro do trâmite da UTI, entendeu? Muitas vezes a pessoa precisa saber, tem que fazer a traqueostomia, que é o orifício aqui na traqueia. Não, calma que isso é o procedimento padrão. Padrão até tantos dias. Dentro dos protocolos de terapia intensiva, né? Isso é muito interessante, porque assim, a família, por não ser também, né, da área, desespera. E a traqueostomia, eles entendem que é um complicador a mais, mas pelo contrário, é um benefício. É a liberação das vias aéreas superiores para que o paciente volte a tentar balbuciar, expressar algum som, auxiliar no processo de respiração, de reabilitação mesmo. A traqueostomia, ela vai simplesmente tirar o tubo da boca, né, orotraqueal, e vai colocar na traqueia diretamente, por um orifício feito nessa região, para facilitar o processo de reabilitação desse paciente. Entendeu? Então isso é muito benéfico para o paciente. O paciente, se ele fica em um determinado período em assistência ventilatória, e as literaturas falam de aproximadamente 7 dias, que ele não evolui para a saída, né, para a extubação, porque ele não conseguiu desmamar da assistência ventilatória, ele precisa evoluir para uma traqueostomia, porque o risco de uma pneumonia associada à ventilação ela é muito grande com o tubo. Ela é muito maior. Então, se esse paciente consegue fazer isso, precisa evoluir. A família precisa desse esclarecimento. Prevenção. Lá na UTI, prevenção. A tráqueo é uma prevenção para não pegar pneumonia, entendeu? E esse, pra gente até fechar... Que pena, né? Tá acabando já. Passa rápido. Mas assim, pra gente fechar o assunto... Não saiu nem do... Pra gente fechar o assunto aqui, vamos ter os programas, vamos falar mais depois. Mas assim, é bom que fica um gostinho de quero mais. Mas para a gente fechar esse assunto aqui, que eu acho que o essencial de tudo que você disse aqui, Daniel, e o complemento do pastor Diogo, é que nós, como servos de Deus, no lado espiritual, não podemos olhar simplesmente neste contexto. Para ser alguém que tem condição de assistir, tem que ter o olhar de entender o que passa essa família, o que passa esse paciente, né? Como que ele está se sentindo, porque de uma hora para outra tudo vai mudar, a rotina vai mudar, mas nós temos que estar preparados.
psicologicamente, mentalmente e espiritualmente, para a gente poder dar toda essa assistência. Então, aos irmãos, né, que são pessoas que estão nos assistindo aqui, que são membros das igrejas, né, os obreiros, diáconos, as irmãs que trabalham no trabalho de senhoras, os pastores aqui, nós precisamos ter esse olhar, de olhar para o familiar também e para o paciente, e ainda que você não seja, como eu também não sou profissional da saúde, tenhamos, no mínimo, um olhar de como eu posso ajudar essa pessoa. E eu não estou falando que você tem que fazer procedimentos hospitalares, que você tem que conhecer disso na prática, mas você pode ajudar. Ligar para o enfermeiro, né? Pedir uma ajuda, procurar os programas do governo que vai assistir essa pessoa que é carente. E é isso, a nossa função é essa, não é simplesmente o lado espiritual de eu vou orar por você. Não. Eu vou orar por você, essa é a obrigação, você tem que orar mesmo. E importantíssimo, eu falo até para minha igreja lá, sabe, Abel? Não é só o pastor que visita a UTI, não, tá? Isso é diácono, o pastor vai, claro que vai, mas a igreja, a visita de UTI, você pode ter um horário de visita, pode qualquer membro entrar lá, as irmãs, então é importante visita, é bom receber, os irmãos estão ali na UTI ou no hospital, é importante, isso já começa a assistência, a igreja, ela é igreja não só um templo, ela é igreja fora das quatro paredes, a igreja ela continua lá na assistência, a família também precisa, que cansa, vem aquele fardo de cansaço, muitas vezes você tem que se doar ali, então ver alguma coisa, necessidade da família, né? Aqueles irmãos que têm até disponibilidade de trabalho de escala, que pode ajudar ali, o irmão, isso vem como bênção na vida da família. A família e o enfermo, quando eles saem dessa situação... Não esquece, né? Jamais esquece. Não. Ele é grato eternamente por tudo aquilo que foi feito por ele, porque ele vê a ação do corpo, né? A comunhão, a bênção que o Senhor derramou sobre a sua vida, usando essas pessoas, né? Nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas se nós tivermos esse olhar também, além de espiritual, o olhar humano, de ir lá e assistir mesmo, né? De conhecer a necessidade, de ligar e viu que o familiar, por exemplo, ele está exausto. Ele cansou. Assume esse papel dele, então. Ajuda ele. Isso tudo é muito novo, né? Para a pessoa que passa por uma necessidade dessa, ela não esperava passar por isso. Então, isso tudo é muito novo. Ela precisa se adequar. Então, quando ela tem o apoio da igreja, tem o suporte espiritual, isso vem de uma forma tão gratificante, porque... tudo para ela é novo, e quando ela tem esse abraço da igreja, ela se sente confortada, ela se sente amada, ela sente que eu não estou sozinho, tem alguém comigo. E isso é fundamental quando a igreja entende a necessidade de estar junto com essas famílias, porque se nós pensarmos em assistência domiciliar, propriamente dito, hoje qualquer um de nossos familiares que ficam doentes, nós fazemos o quê? Nós levamos para o hospital. Essas famílias não. Esses pacientes já saíram do hospital, agora elas precisam criar uma estrutura em casa para receber esse doente. E aí você imagina, você tem a sua vida com tudo certo, com todo mundo muito ativo, e de repente você tem um doente dentro de casa para você cuidar. Muda tudo, né? Muda exatamente tudo. Pessoas diferentes. Exatamente. Entrada de pessoas diariamente na sua casa para um procedimento, para uma fisioterapia, aumenta o seu custo, os equipamentos têm um custo relacionado a esses equipamentos que aumenta as contas de energia. Estava no planejamento, tudo isso. Exatamente. Então é fundamental nós olharmos a essas pessoas, em especial, com muita empatia, porque você consegue sensibilizar o corpo para estar junto, e essa pessoa, principalmente que está como acompanhante, eu falei isso no começo, eu vou repetir porque é muito importante, ela está sofrendo muito mais do que o que está doente. Porque ela, além de qualquer situação, ela está com o psicológico extremamente abalado. Ela precisa se reencontrar para poder auxiliar. Então, o corpo, nesse momento, faz muita diferença. É isso aí. Olha, eu disse há um tempo atrás que nós estávamos encerrando e vamos encerrar mesmo. Só que vamos conversar um pouco mais no próximo episódio. Vamos. Tá bom? Agora nós vamos chamar aqui os vídeos de recado, os nossos irmãos que enviam os seus vídeos, e são sempre uma bênção, né, assistir os vídeos dos nossos irmãos aqui. Vamos assistir. A paz do Senhor, meu nome é Bianca. Gostaria de dizer aos vós sábios que vocês são exemplos para nós mais jovens. Nós nos espelhamos em vocês. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Débora e eu quero mandar um abraço para a irmã Glória. Glória a Deus.
estão aí. Os nossos irmãos deixaram seus recados, os vídeos, deixando aqui a sua mensagem. Você também quer enviar um vídeo de recado, né? Você quer ovelha lá da igreja do pastor Diogo, pode mandar um recado também. Você que é lá da Enseada do Suá, da igreja do nosso irmão Daniel, manda seu recado também. Na verdade, os irmãos de todo o Brasil, tem um QR Code aparecendo na tela, aponte a câmera do seu celular, grava um vídeo curto, 30, 40 segundos, manda o seu recado. Quer deixar um recado pro vovô, pra vovó, né? Pro irmão idoso lá da sua igreja, ou você é um irmão idoso, quer deixar um recado? Aproveita esse momento agora, envia o seu vídeo, que nós vamos exibir aqui no nosso programa. E nós vamos no próximo episódio falar um pouco mais de assistência aos idosos e vamos conversar aqui sobre o que acontece nas casas de repouso, né? Ou nas ILPIs, como disse aqui o nosso irmão aqui, nos ensinando aqui o linguajar correto, né? E o Instituto de Longa Permanência, né? E nós vamos ver ali o que acontece lá dentro. São batismos, visitas, a assistência que nós damos, isso é muito bom. No próximo episódio vamos falar sobre isso. Nos despedimos aqui dos nossos convidados, que hoje foi muito bom, mais uma vez aqui conversando, né? O episódio anterior e o de hoje, somados aqui, é muito conteúdo, é rico esse conteúdo. Obrigado, Daniel. Obrigado vocês, mais uma vez, é muito bom falar sobre essa assistência ao idoso, né? Poder falar um pouquinho daquilo que a gente vive diariamente e é fundamental esse esclarecimento, principalmente para os nossos irmãos. E a gente agradece muito poder estar aqui mais uma vez. Amém. Pastor Diogo, muito obrigado mais uma vez. Pai do Senhor Abel, Pai do Senhor Daniel. Paz do Senhor. O programa ficou curto, hein? Mas uma benção para nós. E acho que ficou muito relevante para todos os irmãos que têm ouvido, assistido esse programa. Tá ficando muito bom, hein? Contribua e ajuda o Abel aí, mandar as contribuições. A Igreja de Colina aí, Enseada, vamos ver se é bater recorde aí, hein? Isso mesmo. Ó, os vídeos podem vir de criança, intermediário, adolescente, jovem, varão, senhora, o idoso, qualquer um pode mandar o seu vídeo aí e participar do programa. Tá bom? Então ficamos por aqui e te aguardamos no próximo episódio. Até breve.